Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. A Bíblia Sagrada diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é: a escolha do legado que deixarei está nas minhas mãos. Quando nós nos deparamos com esse contato de Paulo com Timóteo, nós podemos observar algo de suma importância para as nossas vidas. Quando Paulo, em uma de suas viagens missionárias, por ocasião da segunda viagem missionária, para ser mais exato, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos observar no capítulo de número 16, que naquela ocasião Paulo ele chega a Derbe e também a Listra. E a Bíblia Sagrada nos diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, cujo pai era grego. E nós podemos observar que as pessoas daquele lugar, eles davam bom testemunho ali a respeito dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio também, a respeito da família de Timóteo. E o texto sagrado nos diz que Paulo, ele naquela ocasião, ele precisou circuncidar o Timóteo por causa dos judeus que haviam ali. O que isso tem a ver com o texto que nós estamos refletindo nesta manhã? Primeiro, porque você pode perceber que Timóteo, então, ele era filho de uma judia e também de um pai grego, de duas pessoas que tinham costumes, culturas completamente diferentes. Então, provavelmente, na época em que Paulo teve o contato com Eunice, o marido de Eunice já teria falecido, e essa mulher provavelmente já era viúva. Essa mulher, então, se converte, e nós sabemos que o judeu, ele tem nas suas tradições, em obediência àquilo que no passado Abraão havia recebido, a ordem de que ao 8º dia todo judeu deveria, todo filho hebreu deveria ser circuncidado. E nós então podemos perceber que Timóteo, já um moço, já com maioridade, ainda não havia sido circuncidado. Haja vista que certamente seguia as tradições e os costumes de seu pai. Mas agora sua mãe convertida, conhecedora da palavra de Deus, ela vai passar a seu filho o conhecimento da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e Timóteo, então, em obediência à palavra, tendo esse contato com Paulo, ele agora é circuncidado. A importância aqui não se dá a circuncisão do prepúcio, mas circuncisão do coração. Isso, de fato, é a maior circuncisão que nós precisamos ter, essa purificação. E nós podemos observar que Paulo, ele então, nessa carta escrita a Timóteo, na segunda carta, Paulo ele vai dizer a respeito dessa fé não fingida que Timóteo tinha. E é interessante que Paulo vai falar de um legado. Legado esse inicialmente deixado por Lóide, avó de Timóteo, e consequentemente por Eunice, a mãe de Timóteo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para mim mesmo e para você também. Será que nós, como famílias, temos feito a mesma coisa? Nós desejamos que as gerações futuras sejam gerações promissoras, gerações compostas de pessoas decentes, honestas, leais, pessoas tementes a Deus, pessoas que pratiquem a honestidade, pessoas que sejam fiéis a seus cônjuges, que sejam bons pais, que sejam, enquanto filho, obedientes aos seus pais, e enquanto pais, sejam facilitadores para os seus filhos, no que concerne a palavra de Deus, no que concerne a ética, no que concerne a moral. Mas nós podemos observar que se nós não seguirmos o exemplo de Lóide, o exemplo de Eunice, certamente nós fracassaremos. Há alguns anos atrás, os Estados Unidos da América, todas as escolas, as pessoas se reuniam ali, os alunos,
para que pudessem, antes do início das aulas, orarem. Nós podemos perceber que, nos últimos tempos, as notícias que nós temos dos Estados Unidos é de muitas tragédias que têm acontecido nas escolas. E de forma que eu e você podemos observar uma coincidência. Nessas escolas, a oração deixou de ser feita. A fé deixou de ser promovida. E isso em justificativa de algumas leis que com certeza não coincidem com a lei do Deus Altíssimo. Os Estados Unidos da América, eles tiveram a sua Constituição formulada a partir das Sagradas Escrituras. Mas nós podemos perceber que ao longo do tempo, isso tem sido esquecido. Logo, queridos, nós temos que perceber aqui algo. Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro? Nós não temos esquecido as leis de Deus, nós não temos deixado a fé para trás, em detrimento, muitas vezes, à cultura e aos costumes que a cultura do nosso tempo tem promovido? Então nós podemos perceber algo. O que Timóteo sabia, o que ele conhecia, estava ali com certeza contido naquilo que ele aprendeu. Se eu e você observarmos em 2 Timóteo 3,15, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte a respeito de Timóteo: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então eu e você temos a obrigação de facilitar aos nossos filhos as sagradas escrituras, de fazer com que eles também conheçam a palavra de Deus desde a sua meninice, desde a sua infância. Como infantes ainda, eles precisam conhecer a palavra de Deus. Dessa forma, eu e você estaremos escolhendo qual legado estaremos deixando para os nossos filhos. A escolha desse legado está nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos ser facilitadores, deixando um legado de bons exemplos, para que as gerações futuras possam ser tão conhecedores da palavra de Deus, conhecedores de Deus, sejam cidadãos de bem, sejam pessoas que promovam a paz, que promovam a dignidade e a decência, porque essas pessoas terão o mesmo exemplo deixado por Lloyd, por Eunice, por Timóteo, por mim e por você. Fique com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe durante todo esse dia.